A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte, onde nós vamos entender sobre a oração e o jejum na perspectiva pentecostal. Eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Também estamos comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então não sai daí. E hoje eu vou contar para vocês sobre essa bênção, essa separação para o ministério de evangelista que Deus me concedeu a partir da nossa igreja pela convenção da CEADEB. E eu quero sim compartilhar isso com você. Então vamos que vamos. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, aqui da classe dos jovens, onde nós vamos entender sobre a oração e o jejum na perspectiva pentecostal. É claro, pessoal, que eu quero compartilhar também uma bênção, porque o meu coração salta de alegria. Pela misericórdia do Senhor, fui separado para o ministério de evangelista, de ministro, pela CEADEB, a nossa convenção estadual aqui do estado da Bahia, indicado também pela nossa igreja aqui em Vitória da Conquista. E eu quero muito agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Davi, a vida do ministério da nossa igreja e a vida de todos os irmãos que sempre estão conosco nesse ofício pastoral. Hoje nós chegamos nessa lição número 10, vamos entender muito a respeito disso e com certeza eu quero convidar você para se tornar um dos nossos alunos aqui no canal. Aproveita, se inscreve, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar sempre que pode o seu comentário, dizer de onde você está assistindo, dizer também que essa palavra está edificando o seu coração. Gente, muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Estou deixando aí também um link na descrição, se você quiser um material, é gratuito, tá? E você pode clicar, baixar automaticamente se você quiser. Eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente. Quero lembrar também que é muito importante nessa ministração você ler o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, você não pode fugir desse assunto. Precisa também observar que a sua lição possui alguns objetivos específicos. Olha para esses objetivos, para que você não se perca, para que você não fuja do assunto. Lembre-se também que a sua lição tem alguns pontos. Apresente ponto a ponto para os seus alunos na sua ministração. E eu acredito que Deus vai te usar assim na graça, na unção do Espírito. Então vamos que vamos? Vamos entender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Como o movimento pentecostal trabalha esse aspecto primordial sobre a oração e o jejum? Como nós, do movimento pentecostal clássico, entendemos a respeito desses ensinamentos bíblicos. Vamos entender isso hoje à luz da palavra nessa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: o que a Bíblia fala a respeito da oração. Lembrando que esse ponto também tem alguns subtópicos que vamos dividir subtópico a subtópico com você, para que você possa compreender e explicar isso em sala de aula para os seus alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: a oração no Antigo Testamento. Como a Bíblia trabalha a oração e como nós entendemos a partir do movimento pentecostal. No Antigo Testamento, a oração era trabalhada da seguinte maneira: homens e mulheres de Deus se destacaram nas páginas das Escrituras através da sua vida de oração, da sua vida diária com Deus, dos seus movimentos de buscarem a presença em oração. Gênesis capítulo 18, versículo 17 ao 33, você vai perceber que Abraão, ele intercede por Ló junto a Deus. Ele levanta um clamor ao Deus vivo. Ele ora e ele intercede pelo seu querido parente diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 25, 19 ao 26, o próprio Isaac, um patriarca importantíssimo nas Escrituras, intercedeu, orou, clamou, pediu a Deus para que Deus pudesse abrir a madre da sua esposa, para que ela pudesse engravidar. E Deus concedeu essa graça a Isaac
por intermédio da oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 20, você vai perceber que Ana, ela intercedeu, ela clamou a Deus, mesmo que em sussurro, na intenção do seu coração. E Deus ouviu a sua oração, concedendo seu filho Samuel. As Escrituras falam sobre a oração, de pessoas que oraram e tiveram uma resposta de Deus em oração. É claro que Deus responde de duas formas. Deus responde tanto com o sim, uma porta aberta, como esses casos que estamos citando, mas Deus também diz o não. E o não de Deus é claro, o não de Deus também é educativo, o não de Deus também é pedagógico. O não de Deus também nos ensina a caminhar com o Senhor. Juízes capítulo 16, versículo 33, a seguir, você vai perceber que o próprio Sansão, cego, orou mais uma vez a Deus, intercedeu, buscou, pediu a presença e Deus concedeu a presença sobre Sansão. Segundo Crônicas 33:13, a Bíblia cita o caso de Manassés, um rei ímpio, um homem mau, um homem das trevas, em outras palavras, que andava distante do Senhor. Ele foi responsável, por exemplo, por mandar matar o profeta Isaías cerrado ao meio. A Bíblia diz que esse homem se arrependeu, orou a Deus e Deus respondeu a sua oração. A Bíblia demonstra que Deus é um Deus de comunicação, um Deus de cuidado. E nós do movimento pentecostal entendemos muito bem que Deus se comunica, que Deus fala conosco através desse canal, o canal da oração. O segundo subtópico do ponto número 1 demonstra a oração no Novo Testamento. Como a oração é trabalhada no Novo Testamento. E no Novo Testamento, os aspectos da oração são mais latentes e mais claros para entendermos como Deus ouve a oração dos seus servos. Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 20. Zacarias, pai de João Batista. A Bíblia diz que ele orou, ele pediu, ele clamou, juntamente com Isabel. E Deus respondeu a sua oração. E João Batista, então, veio a nascer, de acordo com as Escrituras. Atos, capítulo 10, o próprio apóstolo Pedro, o primeiro missionário a abrir a porta do Evangelho para as outras nações, orou a Deus antes de tomar essa atitude. E Deus respondeu. Ele prega a mensagem para Cornélio, de acordo com as Escrituras, um romano, uma pessoa que é considerada gentílica, e esse mesmo Cornélio recebe da graça e da presença do Espírito Santo como nós. Sim. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 18, o sinal que Deus deu para Ananias, que Paulo estava convertido, é que Ananias iria encontrar Paulo em oração. E Paulo estava orando e sabendo exatamente que deveria estar de coração arrependido diante do Senhor. E Deus perdoou a Paulo e levantou Paulo como um grande missionário. Quando o apóstolo Pedro, perseguido por Herodes, estava preso, estava condenado à morte, a Bíblia diz em Atos 12 que a igreja estava em oração. E em todo o tempo estando em oração, Deus ouviu a oração desse povo. É interessante que quando você lê o livro de Atos, Atos 1,14, a Bíblia diz que a igreja estava reunida em oração. Atos capítulo 2, a própria Bíblia diz que a igreja estava orando, pedindo a Deus a presença do Espírito. Deus concedeu. Atos capítulo 3, você lê a Bíblia e você percebe que a liderança da igreja em Atos era uma liderança envolvida em oração. Atos capítulo 5, você percebe que quando Ananias e Safiras tentam enganar os pastores da igreja, em oração Deus responde e revela ao próprio apóstolo Pedro, e ele entende a mensagem, e os dois são condenados à morte diante da igreja em si. Você lê o texto bíblico de Atos capítulo 6, você percebe que a igreja toma um crescimento primordial, um crescimento maravilhoso que não dá para se contar. E agora eles precisam separar novos obreiros. Atos 6, por oração e orientação de Deus, eles separam diáconos, 7 diáconos, para serem instrumentos do Deus vivo. Atos capítulo 10, você vê essa passagem de Pedro pregando o Evangelho para os gentios. Atos capítulo 13, é o Espírito Santo de Deus em oração que separa tanto a Barnabé como Paulo para pregar a mensagem de Deus nas nações na primeira viagem missionária. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos e durante a noite eles oram a Deus e Deus responde a oração deles.
Você percebe que nas Escrituras o povo de Deus está envolvido em oração. A igreja em si está envolvida em oração. A igreja se envolve nesse movimento de clamar a Deus. Atos capítulo 28, para fechar o texto. Quando Paulo está exatamente na ilha de Malta, depois daquele naufrágio, você percebe que ele ora e pede a Deus a cura pelos enfermos e aquelas pessoas são curadas. A oração é latente e é presente no Novo Testamento. O terceiro subtópico agora demonstra para a gente a oração na ótica de Jesus. Como Jesus trabalha a oração, como Jesus explica a oração para os seus discípulos. Jesus é o principal personagem do Novo Testamento que trabalha a oração. É a partir dele que nós entendemos sobre a importância de estarmos orando. Nas passagens dos evangelhos, na realidade do evangelho em si, porque alguém disse uma vez que só existe um evangelho na ótica de 4 escritores. Na passagem das escrituras, na própria palavra de Deus, no evangelho, tanto na ótica de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai acabar percebendo que em vários momentos Cristo se retirava para orar, estar a sós com Deus, buscar a presença. Especialmente Mateus, capítulo 6, você percebe que Jesus ensina aos discípulos sobre a oração. Você percebe também que esse mesmo ensinamento é repetido lá em Lucas. E você percebe que Cristo ensina aos seus discípulos sobre essa importância de estar em todo tempo em oração com Deus. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, nós trabalhamos até essa parábola em si na classe dos adultos. Você vai perceber que Cristo conta em uma parábola, uma ilustração, para explicar a importância da oração de uma mulher que sempre estava incomodando um juiz que era ímpio, ou ímpio em outras palavras. Esse juiz, então, resolve atender essa mulher por causa da sua petição, por causa do seu envolvimento nesse pedido. O próprio Cristo também explica que Deus, ele é misericordioso para ouvir as nossas orações, melhor ainda do que aquele juiz ímpio. Isso é interessante à luz da Bíblia. João capítulo 14, 13 e 14. Cristo nos ensina a orarmos, a buscarmos a presença de Deus, porque Deus ouviria e ainda ouve as nossas orações. Vamos avançar? Vamos para o ponto número 2 da nossa lição, aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O que a Bíblia fala a respeito do jejum? Nesse ponto, nós vamos analisar em 2 subtópicos. Como a Bíblia trabalha esses aspectos em si espirituais, especialmente o jejum. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. O jejum trabalhado no Antigo Testamento. Como era a prática do jejum no Antigo Testamento à luz das Escrituras? Nós chamamos de jejum, em primeiro lugar, a prática de não ingerir alimentos com propósitos espirituais. Aquela prática de não comer com o propósito de separar um período para estar com Deus, diante do Deus. A palavra em si mostra em vários casos que o jejum está associado com a prática da oração. Certo autor, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele trabalha muito bem esse conceito de jejum. Ele diz que o jejum é fome de Deus. Nós jejuamos quando nós temos intensa fome da presença de Deus. Intensa necessidade de ouvir uma resposta de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus no Antigo Testamento jejuava, era para obter uma resposta, uma manifestação da presença do Deus vivo. Neemias capítulo 1, versículo 3. Você vai perceber que Neemias, ele orava a Deus no Antigo Testamento e jejumava ao Senhor para obter uma resposta. E a própria Bíblia diz que não foi só por um período, mas foi por uma quantidade exatamente de um período maior. Como assim? Não foi um período curto. De acordo com a Bíblia, Neemias esteve em oração para obter a resposta do rei durante praticamente alguns meses. Uma média de 3 meses em oração. Nós entendemos muito bem à luz das Escrituras que ele sempre estava perseverando em oração e jejuando, pedindo a Deus a sua resposta. Esdras, quando retorna para Jerusalém, no seu próprio livro, ele faz questão de dizer que ele jejuou para que Deus pudesse guardar o seu povo no retorno.
para que Deus pudesse estar com seu povo, retornando para Jerusalém. A prática e ideia de jejum no Antigo Testamento está associada à oração e também está associada à prática de humilhação do indivíduo que pratica. No Antigo Testamento em si, a pessoa se humilhava para exercer o jejum. Ela se vestia de pano de saco, em alguns casos colocava sobre sua cabeça cinzas, outros casos a pessoa em si, ela se desfigurava no aspecto físico, para demonstrar que ela estava em jejum. Nós vemos também o caso de Daniel, que ora ao Senhor e durante 21 dias continua em jejum, buscando a presença de Deus. O primeiro caso de pessoas que jejuam de acordo com as Escrituras é o caso de Moisés. A própria Bíblia diz que Moisés jejuou e buscou a presença do Deus vivo no deserto. E alguém, no caso aqui, Cristo, também exerceria esse mesmo ministério no Novo Testamento, antes de realizar uma grande prova, um grande ministério. No Antigo Testamento você percebe que o jejum está atrelado a essa prática da oração, essa prática de se despir, de se humilhar e pedir a misericórdia do Deus. O segundo subtópico trabalha sobre o jejum na ótica de Jesus. Como Jesus observava o jejum. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18 diz que Cristo ele entendia o jejum que não deveria ser exercido de forma exposta, como era a prática antiga, para que todos pudessem ver que ele estava jejuando. Mas deveria ser algo secreto. Quando a pessoa retirasse um período de jejum e quando essa pessoa retirasse esse período de jejum, em outras palavras, a pessoa deveria se lavar, a pessoa deveria colocar a melhor roupa, a pessoa não deveria aparentar que estava com fome em si, mas aparentar aquela alegria de estar jejuando para se consagrar a Deus. Na ótica de Jesus, o jejum não deveria ser um marketing da sua espiritualidade, mas o jejum deveria ser exercido e deve ser exercido como algo secreto que você exerce com Deus. A prática de demonstrar aos outros que está jejuando por Jesus, na ótica dele, é considerada como uma prática hipócrita. Pelas próprias palavras de Jesus, você percebe que Jesus ele ensina um novo aspecto, ele ensina um novo movimentar do conceito em si, do entendimento da época sobre jejuar diante da presença de Deus. E aí surge essa pergunta, com certeza seus alunos vão fazer isso para você. O jejum ele deve ser parcial, ele deve ser integral. Como eu posso realizar um jejum? O jejum, de acordo com as Escrituras, é em primeiro lugar aquele momento que você retira para se consagrar a Deus. Existem aquelas pessoas que jejuam integralmente, retiram horas longas, por exemplo, o dia inteiro em consagração a Deus, 3 dias em consagração a Deus. Mas existem aquelas pessoas que fazem um jejum parcial. O parcial é aquele que envolve, por exemplo, água, é aquele que envolve, por exemplo, certos tipos de alimentos, para que a pessoa não possa desfalecer, até mesmo porque o seu organismo, em alguns casos, não aguenta. Uma coisa a gente precisa deixar explicada aqui em sala de aula. Por exemplo, se a pessoa estiver fazendo o uso de medicamentos, ela deve jejuar? Sim ou não? Deve suspender os medicamentos? Por um aconselhamento pastoral, ela não deve suspender os medicamentos. Ela precisa estar em oração. Mas por um aconselhamento pastoral, somente o médico tem essa responsabilidade de suspender os medicamentos. Por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde, ela não pode jejuar até o meio-dia, o dia inteiro, mas ela pode jejuar, por exemplo, até as 10 da manhã. Só um exemplo. Esse jejum vale? Vale, com certeza vale. Ela está demonstrando o seu esforço, ela está colocando isso diante da presença do Deus vivo. Aí vem aquela pergunta, a pessoa, eu quero jejuar somente de um alimento que eu não como, somente de algo.
eu já entendo de uma forma bem explicada, de uma forma que a Bíblia me ensina, que nós precisamos exercer esse jejum com um propósito claro, de voltar o nosso coração para o Deus vivo, de colocar o nosso coração de forma integral diante da presença de Deus, e não só para satisfazer as nossas necessidades. Vamos avançar? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: orando e vigiando. Esse ponto, ele tem aí 3 subtópicos, e nós vamos trabalhar subtópico a subtópico com você. O primeiro subtópico, ele trabalha o seguinte assunto: a oração pessoal e congregacional. A oração pessoal é aquela que é ensinada pelas Escrituras, e o movimento pentecostal ensina muito bem a respeito desse aspecto. O movimento pentecostal, no caso a Assembleia de Deus, que é o tradicional em si, é o clássico, nós ensinamos que o cristão precisa estar em oração. Primeiro, pessoalmente com Deus. Nós precisamos ter esse momento a sós com Deus vivo. Esse momento de consagrar a nossa casa, esse momento de estarmos com Deus Todo-Poderoso. O segundo momento de oração que nós incentivamos é o momento de oração congregacional. É aquele momento em que nós estamos retirando aquele período de joelhos com a congregação em oração. É interessante a gente entender isso aqui. O movimento pentecostal, no seu nascedouro em si, ele possui um culto que hoje já é comum nos nossos ambientes espirituais. Hoje é conhecido como o culto da oração, mas naquela época, no início da igreja aqui no Brasil, era conhecido como o culto da espera. O culto da espera era um culto em que a pessoa chegava, ao invés de ficar sentada aguardando o pastor iniciar o culto, essa pessoa dobrava os joelhos e só se levantava quando sentisse a presença, sentisse a graça, fosse batizado com o Espírito Santo. Com certeza você vai conhecer alguns irmãos aí da sua igreja que vão testemunhar sobre isso, que foram batizados com o Espírito Santo no culto de oração, culto da espera. Esse culto era um culto muito bem ensinado e nós precisamos resgatar isso. Após esse culto vinha a ministração da palavra, revelada por Deus. O pastor trazia aquela mensagem bíblica cheia da graça, e esse tipo de atitude em si é um envolvimento da oração. Isso aqui o movimento pentecostal entende. Nós precisamos resgatar essas coisas e demonstrar, jogando luz através disso, para que os nossos alunos compreendam a importância de estar diante da presença de Deus. O segundo subtópico fala sobre a importância de vigiar em todo o tempo. O movimento pentecostal também trabalha a importância ética, a importância moral da conduta de cada membro. Nós precisamos vigiar, porque vivemos em dias maus, em dias terríveis. Mateus capítulo 26, versículo 41, há um alerta para os discípulos de Jesus vigiarem, porque o inimigo é mau e ele sempre está nos tentando. Mateus 24, 42 a 44, a Bíblia diz que Cristo nos incentiva a vigiarmos porque está próximo a vinda e o seu retorno. O movimento pentecostal, a respeito disso, trabalha muito bem. Ele incentiva os cristãos a acreditarem na vinda iminente do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja. E para esse arrebatamento nós precisamos estar preparados, aguardando, porque o Senhor pode retornar a qualquer momento. Algumas pessoas vão estar trabalhando, outras dormindo, mas o que a Bíblia diz é que nós precisamos estar em todo tempo em comunhão, e o movimento pentecostal compreende isso e entende isso muito bem. Comunhão com Deus para esse resgate e essa vigilância em si. Essa vigilância que nos incentiva a ter uma experiência de fé com Deus, a ter uma experiência de caráter com Deus, a ter uma experiência de moral com Deus. O terceiro e último subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a oração com a imposição de mãos. O movimento pentecostal entende muito bem sobre esse aspecto. Nós ensinamos a respeito da oração com a imposição de mãos. A imposição de mãos, por exemplo, para o batismo com o Espírito Santo. A imposição de mãos através da oração para as pessoas que estão enfermas. Um detalhe que eu quero esclarecer aqui. A imposição de mãos ela é estabelecida pelo pastoreio da igreja.
Colocar a mão na cabeça de alguém é uma responsabilidade do pastor ou do presbítero. Responsabilidade clara à luz das Escrituras. É uma responsabilidade que nós possuímos de interceder com responsabilidade pelas pessoas, orando por curas, ministrando a unção, ministrando a graça. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você nessa lição. Te aguardo até a próxima aula em Cristo Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.